Daí pessoal, tudo bem? Aqui é o Andrews. Vamos então hoje falar sobre a parte 3 do nosso curso aí da Snake, tá? E na parte anterior eu tinha mostrado para vocês todos os nodes que compõem a cabeça da nossa Snake. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o código. Eu vou talvez ter que pular de um node para o outro e de uma cena para outra, para estar explicando para vocês, mas eu acho que vai dar para entender bem aí o que a gente vai estar fazendo. Então vamos lá, abrindo aqui a nossa Snake 2D, vocês irão ver que tem bastante código, mas eu diminuí aqui, escondi a maioria, eu coloquei só o que eu vou tentar explicar para vocês nesta aula. Aí se der tempo eu abro algum outro e explico também. Aqui, vamos primeiro estes dois export, o que é o spawnar e o direção spawnar. O que esses dois vão fazer? Se vocês virem aqui em game e aqui na Snake 2D, eu vou ter aqui o spawnar 2015 e direção 0-1. Então, o que vai acontecer? Esse 2015 é a posição da grid que vai estar o meu... A posição da grid que vai estar o meu node lá, que onde que ele vai ser criado, tá? Então aqui eu tenho uma grid e vamos supor que o 1520 é aqui, então eu vou criar ele aqui, ó. E lá na grid, não sei se vocês lembram, eu tenho aqui que eu criei a minha grid. Deixa eu ver onde que está ela para a gente verificar aqui onde que ela foi criada. Aqui, ó, eu criei ela com 40 de largura, 60 de altura, com tamanho de bloco 16. Então, a posição lá que a gente está utilizando aqui no game de 20 e 15 é 20 na largura, 15 na altura, que ela vai ser criada. E esse spawnar, ele segue o conceito aqui de um plano cartesiano. Tá? Então aqui a gente vai ter x positivo, x negativo, y negativo e y positivo. A partir disso, aqui a gente vai ter menos 1, aliás, que é mais 1, que é menos 1, e aqui no x é mais 1. Tá? Então, no caso que se eu estou colocando a direção spawnar menos 1, ele está para cima. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a minha Snake criada aqui. E o corpo dela, qualquer peça de corpo que eu for criar, ela vai criar para cima. Ou seja, ela vai criar aqui, aqui. Se eu tivesse colocado aqui 1 no Y, ele iria criar aqui, aqui. Se eu tivesse deixado o y0 e o x1, ele iria criar aqui, aqui, sempre seguindo essa lógica do plano cartesiano que eu mostrei para vocês. Então, basicamente, essas duas variáveis servem para isso. Ele vai fazer esse trabalho.
Esse signal score a gente não vai entrar agora, e aqui eu estou carregando o corpo da nossa Snake, tá? O corpo da Snake está aqui, ó. Ele tem uma construção mais ou menos parecida lá com a cabeça, que ele tem um sprite. Ele tem um animation player com todas as partes da Snake, ó, que é a cauda, o corpo e a diagonal. Ele tem um colisor, que nem o da Snake lá, para pegar mais ou menos a área que fica o corpo. Tem um Particles 2D, que é só aquela partícula de explosão que a gente viu na outra aula. E o tempo morrer de meio segundo, que serve para a mesma coisa que o outro, para quando acabar, iniciar partículas, esse tempo começa. Quando esse tempo acaba, libera essa parte do corpo da memória. Então aqui eu só estou carregando esse corpo. Aqui eu vou ter uma variável direction, que vai ser um vector 2, a gente vai ver para que ela é utilizada depois. Uma variável offset, que é 8, que offset eu já expliquei para vocês, que é a distância ali do centro da Snake até uma das bordas. Referências a gente vai usar depois, deixem aberto aqui também. Posição anterior e posição atual tem tanto aqui na cabeça da Snake, quanto aqui, ó, temos no corpo da Snake o offset, posição anterior, posição atual. O que esse posição anterior e posição atual vai guardar? Ele vai guardar a posição que a Snake está e a posição que ela estava. Então o que acontece? Se eu estou com a Snake aqui, vamos supor só a cabeça da Snake, tá bom? A minha Snake está aqui, nessa posição. Então, essa posição é minha posição atual. Então, o que acontece? Agora eu movi a Snake para a direita, a minha Snake está aqui agora. Então, essa da agora é minha posição atual, e essa posição que eu estava é minha posição anterior. Isso que eu estou falando é em grid, tá? Não é a posição em pixel, é a posição em grid que ele vai guardar, tanto da cabeça quanto da parte dos corpos da Snake que foram serem criados. E esse movendo também a gente vai deixar em aberto e depois explicar ele. Então aqui no red, que é quando o jogo, quando essa cena entra no jogo, quando ela começa, né? Eu vou conectar o meu Movie Timer, que está aqui, ó, o Movie Timer da Snake, que serve, que é o tempo de movimento dela, ou seja, aqui se eu não me engano está 0.3, ou seja, cada 0.3 segundos ela vai se mover. Aqui eu estou conectando o timeout, que é quando o tempo acaba, e estou executando mover, aqui mesmo dentro dessa parte do código. Lembrando que o nosso Movie Timer ele está com o Shoot, ou seja, quando ele acaba ele não recomeça, e ele não está com o Auto Start, então eu tenho que iniciar ele. E aqui eu estou fazendo outras conexões, que é do tempo morrer, colisor, mas isso a gente vai voltar depois para explicar. Aqui, como a gente começa? A gente cria uma variável local, posição, e lá usando uma funçãozinha da grid que eu já tinha explicado, eu vou transformar em grid uma posição em pixels. A posição em pixel que eu vou transformar em grid é a spawnar, que é a posição que eu quero que a nossa Snake comece. E vou definir a posição da cabeça da minha Snake como essa posição. Ou seja, a partir do momento que eu definir lá onde que eu quero que ela comece, ele vai colocar ela, ele vai transformar em pixels a minha grid. Então meu spawner está em grid, ele vai transformar em pixel, vai pegar essa posição em pixel e definir como a posição atual da cabeça da minha Snake, que é essa cabeça aqui. Depois eu vou pegar aquela minha variável posição atual, que eu já expliquei lá para vocês o que serve. Vou pegar essa posição atual que a minha Snake está, em pixel, transformar ela em grid e jogar aqui na minha posição atual. Ou seja, vou ter a posição atual da minha Snake em grid, que é a posição lá do spawnar que eu coloquei. E a posição anterior, eu vou pegar minha posição atual, menos 1, e a posição atual y. Por que eu estou colocando menos 1 aqui? Porque o certo era ser a posição da direção. Mas eu não arrumei, mas a gente pode arrumar isso também. O que vai ser isso aqui?
vai ser isso aqui, ó, direção spawnar. E faça a mesma coisa aqui. Por quê? O que que vai acontecer aqui? Eu vou ter lá minha grid. Então a minha é baseando no que está lá, tá? Que é aquele 15, 20 e o vetor de direção com 0, menos 1. Então a 15, 20, vamos supor que é aqui que está a cabeça da Snake. Essa é minha posição atual. Eu não movi a Snake ainda, eu não sei a posição anterior, mas eu tenho que criar ela para saber onde que essa cabeça da Snake estava ontem. Como que eu vou fazer isso? Baseando na direção que ela está. Então acontece, menos 1, eu sei que as partes do corpo vão ser criadas aqui, ó. Então se as partes do corpo vão ser criadas aqui e a cabeça está aqui, significa que ela está descendo. A partir desse ponto, eu sei que se eu tirar menos 1, como está aqui, ó, o direção spawnar, aliás, vou colocar x ali que eu esqueci, xy. Que eu vou colocar aqui, posição atual x, menos 0, porque o vetor da direção spawnar x é 0 e a y é menos 1, eu vou ter que a posição anterior dela é aqui, ó, entendeu? Esse de cima. Então, eu já arrumo isso. Então, aqui eu vou colocar ponto x e ponto y. Então, aqui eu defini a posição atual e a posição anterior. Em grid, né, porque temos a posição atual, então está em grid. Eu vou adicionar esse objeto nas referências. A referência aqui, no caso, ela é uma array, tá? Então, o que acontece? Uma array, ele vai ser um espaço assim. Vamos supor que tipo uma grid, ele vai ser um espaço que cada quadradinho é um número. Então, aqui eu vou ter A0, A1, A2. Então aqui no A0 eu estou colocando a minha cabeça da Snake. CS, cabeça da Snake, entendeu? Daí o que acontece? A partir do ponto que eu coloco tudo isso, eu consigo recuperar tudo que está aqui dentro depois. Mas vamos se atentar ao fato que eu apenas estou usando o append, que é um método da array, ó, para colocar um elemento no fim da array. Então eu estou usando o append e colocando a própria cabeça da Snake dentro dessa array. Depois eu vou fazer a direção da Snake, que no caso a direção dela vai ser a direção spawnar vezes menos 1. Por que isso? Vamos lá entender um pouquinho de matemática básica. Novamente, vamos criar nossa array aqui. Então tá aqui a cabeça da Snake e aqui está criando o corpo para cima. Quer dizer que aqui eu estou com y igual a menos 1. Só que se minha Snake está criando o corpo para cima, ela está andando para baixo. Então minha direção não pode ser menos 1, porque menos 1 ela estaria andando para cima. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar isso por menos 1, porque menos com menos dá mais. Sendo assim, eu vou ter mais 1 e eu vou ter a minha Snake movendo para baixo. Porque essa variável direção vai servir para mostrar a direção que minha Snake tem que seguir. Então tudo bem, aqui nós já temos a Snake movendo para baixo. Aí agora nós vamos adicionar 2 pedaços do corpo da Snake, porque eu não quero que a cabeça da Snake fique vagando sozinha como uma cobra fantasma. Eu tenho que ter um corpo para seguir atrás dela. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável pos e pegar a minha posição atual. O que é a minha posição atual? É a posição que a cabeça da Snake foi criada em grid. E vou fazer um loop aqui de 2. Então aqui nós começamos. Eu crio uma instância daquele corpo lá de cima. Eu vou adicionar esse corpo na cena, só que vou adicionar da seguinte maneira, com getOwner e callDiffRed. O que isso significa? GetOwner, ele vai pegar o nó pai da cena que você está, o nó principal. Então aqui, por exemplo, nosso Snake 2D, ele está aqui nessa cena game. Quem que é pai do Snake 2D? É o main.
Então ele vai criar aqui dentro desse main, no caso vai ser criado aqui debaixo do toIn, por exemplo, vai ser criado todos os corpos dessa snake, todos os pedaços do corpo dela. Call deferred serve para ele chamar, eu vou estar mostrando para vocês aqui. Aqui, ó. Ele chama o método do objeto durante o tempo que o objeto não estiver sendo usado e retorna o resultado. Então o que vai acontecer? Quando esse owner não estiver sendo usado, ele estiver livre na memória, ele vai chamar de child, que é para adicionar um filho nesse node, e o filho que ele vai adicionar é o objeto corpo. Por que eu fiz isso? Porque se eu mando adicionar direto e esse node ele está sendo usado, eu vou ter um erro na Godot, ou até na aplicação, eu posso crashar ela, eu posso dar um erro lá e ela parar de funcionar. Então, para evitar isso, eu coloco call deferred, ele só vai executar quando esse node estiver livre. Mas em tempo de jogo vocês não vão ver nada, entendeu? Não vai ter diferença em tempo de jogo. Então aqui a gente vai arrumar a posição. Eu vou criar uma variável local chamada posição local e definir ela igual a pose, ou seja, aquela posição lá de cima, que é a posição da cabeça da minha snake atual, ela vai estar nessa variável posição local agora. E minha posição local vai ser igual a mais direção espanar. Então, vamos lá fazer um cálculo rápido. Então, minha posição local, vocês acho que, se eu não me engano, estava 15, 20. Então, o que acontece? Qual que é a posição local do primeiro pedaço do corpo? Lembra que o corpo é criado para cima? Então, nós temos aqui o vetor x e y. Se o corpo é criado para cima, então eu vou ter que ter esse corpo na posição 15 e 19, certo? Então vamos calcular. Então eu estou fazendo aqui essa posição mais direção spawnar. Direção spawnar vale quanto? Ele vai valer 0 para x e menos 1 para y. Soma isso, 15 com 0, 0, 20 com menos 1, 19. Então eu vou ter o 15 e 19. Perfeito? Eu vou ter o que eu quero e eu vou ter a parte ali, a criação da parte de cima do corpo. Aí agora eu vou atualizar a variável, eu vou atualizar a posição atual do meu corpo. Vocês lembram aqui que eu mostrei para vocês, ó. O corpo também tem uma posição atual e uma posição anterior. Então eu vou atualizar a posição atual com a posição local, que é aquela posição da cabeça da minha snake, só que um para cima. E a posição anterior, que é a posição atual, que é a da cabeça da snake mais um para cima, mais a direção spawnar, que vai acontecer a mesma coisa. Ele vai tirar menos 1, ou seja, vai ser mais um para cima. Entendeu? Então eu vou ter esse cálculo certinho. Aí atualizando a posição do objeto, eu vou criar uma variável chamada posição pixel, local. Vou transformar de grid para pixel a minha posição local, que é a posição atual do corpo. E vou colocar o meu corpo nessa posição. Entendeu? Então o que eu fiz? Eu peguei lá, pela cabeça da snake, eu calculei onde o meu corpo tem que estar e onde ele estava. Então aqui eu já tenho a posição de grid do meu corpo. E aí eu peguei esse valor de grid, converti para a posição e efetivamente coloquei o meu corpo nessa posição. Entendeu? O corpo da snake. Adicionei esse corpo lá na minha array de referências. E modifiquei a posição lá. Ou seja, agora aquela minha variável pos aqui de cima, ela está valendo com a posição local. Lembrando que lá no começo, a minha posição local, cadê ela aqui? A minha posição local era igual à posição da cabeça da snake. Quando eu chego aqui no final do código, a minha posição local é o primeiro pedaço do corpo acima da cabeça da snake. Então, quando esse código, que vai ser executado 2 vezes, voltar aqui para o começo, eu vou ter que refazer todo o cálculo baseando no primeiro pedaço do corpo, acima da cabeça da snake, entendeu? E aqui eu vou iniciar o tempo, que é para essa snake se mover. Então, tendo isso, vamos lá
lá na conexão, vocês vão ver aqui, ó, que esse tempo acabando, ele vai entrar em mover, que é aqui, ó, mover. Inicialmente, a nossa snake, ela já está com a direção para baixo, porque ela está sendo criada para cima, que foi aquilo que eu expliquei. Então, ela vai se mover para baixo. Mas eu vou lá embaixo para você explicar a mudança de direções e depois a gente entra aqui para mostrar como que ela se move. Então aqui, ó, no processamento, que acontece todo o tempo no jogo. Então aqui eu tenho vários inputs, ó. Então aqui se eu apertei para a direita, para a esquerda, para baixo ou para cima, e a rotação do sprite não está nesses graus, eu vou mudar a direção para esse vetor. Esse vetor é basicamente aquele plano cartesiano que eu mostrei para vocês, tá? Se tiverem dúvida, vocês voltem um pouco o vídeo lá e vocês vão ver que é a mesma coisa, x e y. Então, basicamente, a direção que ela vai se mover é aquele vetor lá, x mais, x menos, y menos e y mais. E o que é esse Sprite Rotation Degrees? Vamos lá na cabeça da Snake para mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, se eu apertar para a direita, ele vai se mover para a direita. Só que o que acontece? Eu só posso apertar para a direita se a rotação do meu sprite foi diferente de 180. Então, qual que é a rotação 180 do meu sprite? Deixa eu colocá-la aqui para vocês. Ó. É ele virado para a esquerda. Porque o que acontece no jogo da Snake, você não pode mover o personagem. Por exemplo, se o personagem está na esquerda, você não pode virar ele para a direita. Você tem que ir para baixo para depois ir para a direita. E a mesma coisa, se você estiver para baixo, você não pode ir para cima. Você tem que ir para a esquerda ou para a direita para depois ir para cima. Esse código aqui do Sprite Rotation Degrees, ele impede exatamente isso. Ele impede que eu faça esse movimento da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, de baixo para cima ou de cima para baixo direto. Eu tenho que ir para o outro lado primeiro. Então é para isso que serve esse Sprite Rotation Degrees. Para ele não conseguir virar, se ele tiver, aqui por exemplo, ele está apertando para a direita, eu não vou poder virar se ele estiver na esquerda. Aqui ele está na esquerda, eu não vou poder virar se ele estiver para a direita. E assim consecutivamente, tá? Então aqui, virei, eu vou lá no mover. O mover vai acontecer a cada 0,3 segundos, lá do nosso Move Timer. Então o que ele vai fazer a cada 0,3 segundos? Ele vai pegar a minha posição atual, que é a posição atual lá da cabeça da Snake. Ele vai transformar a minha position, vai pegar a minha position, que é a posição da minha Snake em pixels, transformar para grid e colocar na posição atual. Ou seja, a mesma coisa que a gente fez lá no Red, só que lá no Red vai acontecer só uma vez. Aqui no Mover eu tenho que fazer toda hora para estar atualizando essa posição atual e essa posição anterior. E qual que é a minha posição anterior? É igual à minha posição atual. Por que eu fiz isso? Eu já vou explicar, a gente já volta aqui. Aí aqui eu vou verificar, direction x igual a 1, menos 1, direction y igual a 1, menos 1, que é aquele vetor, ou seja, x igual a 1, eu estou para a direita, x igual a menos 1, estou para a esquerda, y igual a 1, estou para baixo, y igual a menos 1, estou para cima. Então vamos aqui no caso do 1, que o código é tudo igual. Então aqui, primeiramente, eu vou mudar a rotação da minha Snake para a cabeça da Snake ficar na direção que eu estou andando. E vou mudar aqui a minha posição atual, ponto X, que lembrando, minha posição atual minha posição atual é em grid, tá? Então aqui eu vou pegar a tua posição atual, ponto X, e adicionar 1. Ou seja, se a minha cabeça da Snake em grid está aqui, quando eu estou andando para a direita, ela vai vir parar para cá, entendeu?
Então essa é a lógica. Aí o que acontece? Eu atualizei essa posição atual, no caso aqui para a direita, para mais um, ou seja, ela estava aqui, agora ela está aqui. Então minha posição atual já está certa, porque ela está aqui. E como eu defini aqui, ó, que minha posição atual, antes de alterar esse valor, minha posição atual é igual à posição anterior, que é essa, então minha posição anterior já está certa. Vocês entenderam porque aqui ele está ali em cima agora? Então vamos lá, aqui eu vou atualizar a grid. Aqui eu vou arrumar lá na minha grid o que tem atualmente naquele valor, mas isso eu volto depois para vocês qualquer coisa, mas basicamente eu vou estar pegando, aqui ó, vou estar acessando a minha grid que eu criei lá, vou estar pegando a posição atual .x e .y, que é a posição onde a cabeça da Snake está no momento, menos 1, isso daqui eu ainda não consegui arrumar, mas está funcionando, eu não vou mexer, então você sempre coloca menos 1 quando você estiver alterando a grid. E colocar um valor nela, no caso aqui Snake Head, que é a cabeça da Snake que está ali naquele ponto. Isso mais para frente a gente vai estar utilizando para a criação da maçã, para a maçã não ser criada em cima da onde está a Snake, da onde está um muro, da onde está outra maçã. A gente tem que ter em toda a grid onde que está sendo utilizado no momento para isso. Então aqui a gente vai converter a nova posição, eu vou criar uma variável local chamada nova posição, converter de grid para pixels a minha posição atual, lembrando que minha posição atual é da onde eu estava ali com a cabeça da Snake para onde eu movi. E vou colocar a Snake naquela posição. Então, o que acontece? Minha Snake estava aqui, foi para cá. Ali em cima, como eu já fiz esse movimento, eu já vou ter a posição anterior e minha posição atual. Aí eu vou converter essa posição atual em pixel e vou colocar a cabeça da Snake, que até então a cabeça da Snake está aqui ainda, ó, ela está aqui. A partir desse ponto que eu converti para pixels e movi, ela veio para cá. Entenderam? Aí aqui eu vou atualizar referências, isso eu vou explicar na próxima aula para vocês, que já está dando tempo aqui também. E vou reiniciar o tempo, porque esse método ele vai ser executado quando o meu tempo acabar, então o meu tempo está parado. Então eu fiz o movimento da Snake, fiz todo o movimento, fiz todo o processo de atualizar grid, processo de atualizar as variáveis e reinicio o tempo para ele fazer tudo isso de novo. Esse grid update ele funciona junto com essa funçãozinha aqui, com esse método de pintar, tá? Eu acho que eu até mostrei para vocês para que ele serve lá. Mas basicamente ele vai atualizar, cada vez que a Snake mover, ele vai atualizar aquele método pintar para mostrar onde que a grid está agindo no jogo. Então é isso, gente. O próximo eu vou estar falando aqui para vocês de atualizar referências. Aí a gente vai entrar um pouco aqui também no Snakeboard, tá? Eu acho que a gente já entra um pouco aqui, porque atualizar referências é nele. E se der tempo a gente já entra na animação também, tá bom? Até mais então, abraços, tchau!